A outra condição, só agachamento. Só que, quando você realizava a elevação de pelve com 50% de uma repetição máxima, você ia para o agachamento também com 50% de uma repetição máxima. E quando você realizava o protocolo sem pré-exaustão, você só agachava ou você só ia para o agachamento com 70% da repetição máxima, ou seja, maior carga absoluta. Lá, eu ponderei a intensidade do multiarticular. Ou seja, eu falei para Matheus, nós não vamos cometer o mesmo erro que eu cometi lá no nosso estudo, quando utilizei a mesma intensidade para o exercício multiarticular subsequente. Nós vamos utilizar intensidade menor no multiarticular subsequente. Curiosamente, foi quando nós conseguimos, digamos que uma... Sim, Carlos, sem dúvida. Curiosamente, nós conseguimos um melhor ambiente para a execução do multiarticular subsequente. Se nós tivéssemos utilizado 70% no agachamento, a pré-exaustão iria quebrar o multiarticular, como é a noção de muitos. De fato, quando você leva o aluno à pré-exaustão, você não quer utilizar a mesma carga no multiarticular. É, faz parte da ideia do método, da lógica da aplicação do método. Você quer agachar com menos carga. Por isso sai de uma pré-exaustão. E aí, curiosamente, na banca de Matheus, eu fiz parte da banca, Jonato fez parte da banca. Matheus foi criticado pelo fato de utilizar intensidade diferente no multiarticular. Você está vendo que se você correr para um lado, vai receber crítica. Se você for para o outro, vai receber crítica. Exemplo, os estudos que realizam comparação entre sujeitos. Treina um membro inferior para um protocolo e o membro inferior contralateral para outro protocolo. Aí se questiona, e o efeito cruzado desse treinamento? Poxa, mas você está comparando o cara com ele mesmo. O cara treinou um membro inferior para um método e o membro inferior contralateral para o tradicional. O trabalho do Felipe Brigato, por exemplo, sobre SST, tudo bem, mas existe uma limitação. Então, não há o desenho experimental perfeito, e tampouco o estudo perfeito. E não haverá. Pelo menos a curto prazo, não haverá. Diante disso, o que eu tenho para dizer a vocês? Fiquem à vontade para usar ou não os métodos. Fiquem à vontade para usar ou não os métodos. Porque se você sair dessa aula para dizer, olha, eu não uso o método, porque o método, de acordo com a ciência, vamos imaginar que você é aquele cara baseado em evidências. De acordo com a ciência, não há qualquer vantagem para o emprego dos métodos. Me refiro aqui à hipertrofia muscular, que é o objetivo principal, e também para a força, isso vai se estender. O objetivo principal das nossas intervenções na sala de musculação. Estamos falando aqui para atletas. Então, eu somente vou conduzir um treino convencional. Aí, a mesma noção, eu já não estenderia a precisão das variações de técnicas. Nós vamos discutir um pouco mais, como já fizemos na aula passada. Mas, se falar sobre métodos, a conclusão que a literatura nos permite é essa que está na tela. Eu não posso argumentar que o método me trará benefício adicional para hipertrofia muscular. Agora, os métodos foram investigados de acordo com as suas respectivas propostas originais. Eu não conheço um método, aliás, eu não conheço um estudo que investigou um método avançado exatamente de acordo com a sua origem, a sua proposta original. Houve alguma adequação.
seja no sentido de ajustar volume, seja no sentido de manipular a intensidade proposta, seja no sentido de manipular outra variável, como é o caso do intervalo de repouso. Estamos aqui diante de uma turma de futuros especialistas, alguns já são especialistas, e nós precisamos dizer a verdade, como ela é. Essas são as recomendações às quais me referi. Vamos para a vida real um pouco mais. Falar que essas recomendações, subscritas pelo Brett Schoenfeld e colaboradores, foram publicadas em 2021. Percebam que elas são direcionadas a indivíduos altamente treinados. Professores, o professor Ícaro está disponibilizando aqui os artigos, e eu me deparo, peço licença de vocês, eu me deparo com a seguinte queixa por parte dos colegas. Professor, eu não tenho essa afinidade com o inglês, isso me impede de ler artigos, ou seja, se torna um desafio para mim, é uma queixa apresentada por muitos. Professores, estão percebendo que eu abri aqui meu navegador, Google Chrome, tudo bem? Vou abrir aqui o tradutor, Google Tradutor. Ok. Eu venho aqui em documentos, documentos. Vou minimizar minha tela e vou. Esse trabalho aqui é o que eu estava comentando há pouco. Mas vamos lá. Eu venho aqui nos meus arquivos, e vou procurar para localizar exatamente aquele trabalho. Aqui. Localizei o arquivo, referente àquele artigo. Tudo bem? Então, aqui está o arquivo, aqui está o tradutor. Eu venho, arrasto para cá e coloco traduzir. Boa, muito bom, professor. Abrir tradução. Aqui eu estou apenas apresentando uma ferramenta simplificada. Perceba, o artigo está aqui traduzido para o português. Se você me perguntar, professor, a tradução é perfeita? Eu seria responsável ao dizer que não. Mas a tradução é suficiente, pelo menos para você entender algumas ideias discutidas no trabalho, no estudo. Perceba que eu venho para a discussão daquele trabalho que apresentei para vocês. O objetivo desta meta-análise foi determinar se as respostas hipertróficas de um músculo esquelético induzidas por treinamento tradicional são diferentes de métodos avançados em indivíduos treinados em resistência. Então, eu tenho pelo menos uma forma de entender a ideia contida no artigo. Eu abri somente essa explicação porque, às vezes, o colega se depara com os artigos que são compartilhados, estão em inglês, e ele não quer sequer acessar, ele não toma o cuidado de sequer acessar para ver como o que tem ali de informações. Então, eu achei interessante trazer e compartilhar com vocês. E voltando, essas são as diretrizes às quais me referi antes, subscritas pelo Brett Schoenfeld. Se o Ícaro puder compartilhar por aqui, eu agradeço. Nessas diretrizes, vocês vão perceber, vão encontrar discussões sobre diversas variáveis, volume, intensidade, frequência de treinamento e, dentre elas, métodos avançados. Métodos avançados. Quando os autores falam sobre métodos avançados, o que nós podemos extrair de informações acerca dos métodos atualmente. Ou seja,
extrair de informações com base na literatura revisada, porque, embora não seja uma revisão sistemática, os autores se valem de informações dispersas na literatura, tudo bem? A primeira delas, a primeira conclusão que nós podemos extrair dessas diretrizes é a seguinte: ao nos referirmos a métodos, não é possível afirmar que o uso de métodos avançados de treinamento apresentam, não, nesse caso seria apresenta vantagens para a hipertrofia muscular. Então, essa conclusão corrobora, na verdade, aquele outro estudo veio depois, é 2023, mas percebam que as noções são bem similares, ou seja, eu não tenho benefício adicional para a hipertrofia muscular quando utilizo métodos avançados de treinamento de força, com base no que a literatura permite concluir. Segundo ponto, segundo ponto, o emprego de métodos, por outro lado, não enseja desvantagens. Então, alguém pode dizer assim: olha, a literatura de fato não me apresenta um benefício adicional ou não discute benefícios adicionais. E atenção, professores, quando eu falo que métodos não ensejam benefícios adicionais para a hipertrofia, é baseado em uma revisão geral da literatura. Existem alguns estudos que apresentam vantagens para métodos, outros não apresentam vantagens para métodos, apresentam superioridade para o treinamento tradicional. Isso é uma visão geral da literatura, entendem? E, com base nessa visão geral da literatura, o emprego de métodos também não enseja desvantagens. Então, aqui, mais uma vez, nós encontramos aquela noção de que o emprego do método dependerá, muito mais do feeling do treinador e do seu entendimento com o praticante, com o atleta. Mesmo me referindo aqui a fisiculturistas. Mesmo me referindo, fazendo menção a fisiculturistas. Essa conversa, esse diálogo, esse emprego gradativo dos métodos será sempre negociado com o praticante. Exatamente porque alguns podem apresentar maior afinidade, maior prazer ao incluir métodos, eles podem relatar certa satisfação, alguns praticantes, inclusive, pedem métodos, né? Eles sugerem a inclusão de métodos, mas outros podem, então, somente querer treinar em um modelo mais conservador, mais tradicional. E o fato é que, em tese, pelo menos com base no que a literatura nos permite concluir, não haverá vantagem para uma ou para outra estratégia, tampouco haverá desvantagem para uma ou para outra estratégia. Só que os autores dessas diretrizes argumentam o seguinte: os métodos podem ser utilizados em períodos de programa para buscar maior intensidade de esforço. Ou seja, perfeito? Ou seja, extrair o máximo daquela série, daquele exercício, naquele momento do programa de treinamento. Convenhamos, uma realidade uma ideia é realizar um leg press para 3 séries de 10 repetições, com 3, 2, 1 em reserva. Estou até buscando falha na última. Outro cenário diferente é realizar o mesmo leg press, com a mesma carga, com rest pause, ou seja, breves pausas após falhas sucessivas. A intensidade de esforço pode ser maior quando submetemos aquele praticante ao método avançado. E o método avançado pode vir em algum momento da sessão, no último exercício, ou não, no meio da sessão, exatamente para obter maior intensidade de esforço, especificamente na execução daquele exercício. Então, essa é uma sugestão dos autores e deve ser considerada para a nossa reflexão. Eles argumentam, também com base na literatura revisada, o drop set e o superset são estratégias interessantes para a economia de tempo.
e não trazem prejuízo para a hipertrofia. Ou seja, aqui é um exemplo de superset. Eu trago um exemplo de superset para movimentos ou estímulos antagônicos. Estou no supinão, Renata veio me ajudar, executando supino, supino, supino. Ao lado, vocês percebem ali uma barra ali ao lado, do meu lado esquerdo, já está pronta a remada. Então eu vou sair do supino imediatamente para a remada. Entendido? Ok. Então eu estou pareando estímulos antagônicos. Por que estímulos antagônicos? Porque eles conflitam menos, ou seja, eles entrariam em menor rota de colisão, em termos de prejuízo de um sobre o outro. Nesse sentido, eu posso me valer de combinações ou pareamentos de estímulos antagônicos para economizar no tempo de sessão. Mais trabalho, ou seja, mais trabalho realizado, supino na remada, por menos tempo. Alguém pode dizer, mas meu atleta tem tempo suficiente, ele tem 3 horas para passar na academia. Ainda assim, eu não descartaria, em um determinado momento do programa, utilizar pareamentos de estímulos antagônicos. Em algum momento. Pode ser em um exercício. Vocês querem um exemplo? Imagina que eu estivesse treinando para remadas e puxadas. Remadas e puxadas. Em determinado momento da sessão, por exemplo, realizei 3 séries de puxadas, 10 a 12 repetições. Após as 3 séries de puxadas, eu poderia ir para o supino e no supino realizar um protocolo em maior intensidade. 3, 4, 5 repetições máximas e poderia até fracionar, incluir um cluster set. Então, entendam que, quando eu falo sobre combinações de estímulos antagônicos, não necessariamente serão pareamentos para o mesmo ou a mesma intensidade, para o mesmo ou para a mesma janela de repetições. Os pareamentos podem também ser combinados ou combinar séries para intensidades diferentes. Sim? Boa. Ivando, eu vou mais além. Eu gosto muito do pareamento. Por exemplo, imagina que o peitoral maior é uma prioridade para você, para o seu atleta. E aí você já fez de tudo. Já fez de tudo para tentar melhorar, e, enfim, trabalha em comprimentos mais curtos, comprimentos mais longos, variou o ângulo de tração. Dentre as estratégias, e não é só uma estratégia, mas dentre as estratégias, eu gosto de jogar um estímulo antagônico para bater nesse músculo-alvo, nesse músculo prioritário. Explico. Imagina que você cumpre todas as providências no sentido de melhorar o peitoral maior. Mas eu posso, no momento da sessão, supino reto, realizar remadas antes da execução, imediatamente antes da execução do supino. Então, uma remada para o supino. Uma puxar, uma empurrar. Entende a lógica? Quando nós falamos em superset, superset corresponde à combinação de 2 exercícios para grupos musculares diferentes, diferentemente do biset. 2 exercícios realizados de forma continuada, ininterruptamente, para o mesmo grupo muscular. Isso é um biset. Extensão de cotovelo, polia alta, extensão de cotovelo francês. No superset, não. No superset eu posso realizar empurrar, puxar. Mas eu também posso realizar um superset. Agachar, agachamento supino. Ou seja, para segmentos diferentes. Quando eu falo sobre o pareamento de estímulos antagônicos, o que sugere-se? Perfeito. É muito mais comum com bíceps e tríceps, de fato, com flexores e extensores de cotovelo. Exatamente. Às vezes, por exemplo, nesta semana eu estava treinando e tinha um gigante na academia, me fez algumas perguntas
E quando você olhava para o braço, ele tinha um alto volume de flexores de cotovelo e um volume modesto de tríceps braquial. Era algo assim bem curioso, porque o braço visto de frente era algo de fato muito volumoso. Quando o cara virava aqui, região posterior do braço, era um tríceps meio que reto. Você não tinha a mesma proporção de volume. Quando você vai conversar com esse indivíduo, entender a organização do programa de treinamento dele, ele prioriza muito mais flexores de cotovelo. Quando, na verdade, ele perguntou a minha opinião, eu disse, olha, eu treinaria os flexores de cotovelo somente em forma de pílulas. Eu bateria extensores, 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 e até trabalharia os flexores somente como estímulos antagônicos. Então, priorizaria um trabalho mais amplo de extensores de cotovelo. E entre uma extensão e outra de cotovelo, incluiria uma flexão. Entende? Quando, na verdade, você vai compreender a organização do treinamento, é engraçado. O termo pílulas, Nara, diz respeito a estímulos residuais para um grupo muscular. Exemplo, imagina, Nara, que você está treinando membros inferiores. Então, imagina, você está conduzindo aqui uma sessão de treino para membros inferiores. Só que o latíssimo do dorso é um ponto que você quer priorizar. Não é um músculo que também você pretende priorizar. No entanto, você treina latíssimo do dorso em um outro dia da semana. Membros inferiores você treina 2 dias. Então, eu pego aqui um exercício que você executa bem, domina a técnica com ênfase latíssimo do dorso e incluo nessa sessão dedicada a membros inferiores. Entende? Imagina, você executa uma boa puxada. Eu coloco 3 séries de puxada lá no final, ou no meio da sessão dedicada a membros inferiores. É isso que quer dizer a inclusão de pílulas. São estímulos residuais para um grupo muscular que não está sendo priorizado naquele contexto. Ficou claro? E qual seria a utilidade dessas pílulas? Exatamente aumentar a frequência, porque pensemos no exemplo que eu trouxe, se você treina com ênfase em latíssimo do dorso somente um dia na semana. Então, passaria a estimulá-lo mais vezes por semana. E aumentaria, inevitavelmente, também o volume. Com a inclusão dessas 3, aspas, modestas séries, em outro treino que não tem nenhuma relação direta com o latíssimo do dorso, você acrescentaria volume semanal. Algo que é sugerido, inclusive, nessas diretrizes. Ora, priorizar. Se você prioriza um músculo, algumas providências recomendáveis, aumentar volume e frequência semanal. Não necessariamente um treino horizontal, mas a providência de você incluir séries adicionais para o grupo muscular em outra sessão que ele não será priorizado. É isso. Ficou claro? O que a literatura nos... Perfeito. Não será priorizado. Então você... Vou inverter até o exemplo. Você está treinando com ênfase em remadas e puxadas. Você dedica 2 sessões durante a semana para membros inferiores. Só que você quer trabalhar mais o que adicionar, imagina. Você realiza 2 sessões para ênfase em membros inferiores, o que totaliza, a soma das 2 sessões, totaliza um volume para ênfase em glúteo máximo de 18 séries. Só que você diz assim, professor, eu quero aumentar o meu volume semanal para ênfase em glúteo máximo. Aliás, eu vou usar 20 séries, tudo bem? 20 séries. Eu quero 10 séries na segunda, 10 séries na quinta-feira. Só que no sábado você treina remadas e puxadas. E você quer acrescentar volume ou adicionar volume para ênfase em glúteo máximo. Vamos imaginar, eu quero aumentar em 20% o meu volume semanal. Seriam 4 séries, tudo bem? Eu posso adicionar 2 séries na segunda e 2 séries na quinta.
Mas eu também posso pegar essas 4 séries e jogar lá para o treino do sábado, que você dedica a remadas e puxadas, 4 séries de elevação de pelve. Ou seja, eu aumentei o volume semanal para ênfase em glúteo máximo. Eu não adicionei essas séries das sessões dedicadas a membros inferiores. Por quê? Porque poderia ser algo muito extenuante, ou seja, séries desperdiçadas. Após as 10 séries, você acrescentar mais duas. Então, eu trouxe essas 4 séries lá para uma outra sessão que não tinha relação direta com o glúteo máximo, em forma de pílula. Sim, professor Carlos. A literatura está dizendo que sim. Pergunta ao professor Carlos. Uma dúvida. Você pode pegar o volume de um grupo muscular? Posso pegar o volume de um grupo muscular e dividir, diluir ao longo da semana? Diluir, por exemplo. Eu posso trabalhar 15 séries para, pegar o exemplo de Nara, 15 séries para deltoide, 15 séries para deltoide, ah, e concentrá-lo na segunda-feira, concentrá-las na segunda-feira. Mas posso me valer das mesmas 15 séries e realizar 5 na segunda, 5 na quarta e 5 na sexta. O volume semanal pelo número de séries foi o mesmo. Só que, olha que interessante, Carlos, olha o que nós encontramos na literatura, pelo menos em trabalhos que diluíram esse volume semanal. Quando o volume semanal é diluído, então, se vocês entenderam esses dois exemplos, 15 séries todas na segunda e 15 séries ao longo da semana, sendo 5 na segunda, 5 na quarta e 5 na sexta. Quando esse volume foi diluído ao longo da semana, mais repetições totais foram realizadas. Porque, Carlos, pensa comigo. Você está aqui realizando, amigo, 15 séries para um grupo muscular. Lá na oitava série, nona série, o desempenho já não é o mesmo. Já não é o mesmo, começa a cair. Há uma expressão do Dunkel que eu gosto bastante, chamada séries desperdiçadas. O que seriam as séries desperdiçadas? Você vem aqui numa sessão de musculação, executa uma série, gera um estresse relevante para o músculo. Gera um estresse relevante, gera um estresse relevante. A partir de um determinado momento, aquela sessão, você já não consegue, por meio das séries, gerar um estresse tão relevante diante da fadiga acumulada. Então, as séries, ou seja, os estímulos adicionais serão desperdiçados. Quando quando eu diluo ao longo da semana, eu minimizo o desperdício de estímulos. Você está entendendo a lógica dessa fala? É mais fácil desperdiçar séries quando eu concentro todas elas em uma sessão do que quando diluo ao longo da semana. É por isso que o modelo de treino full body é algo a ser pensado, inclusive, para atletas. Agora, por que não trabalhar, treinar seu atleta durante um mês que seja em um modelo de treino full body? Todos os grupos musculares, todos os dias. Claro, você pode ali equalizar, você pode trabalhar mais um grupo muscular, ou mais volume para um grupo muscular e menos volume para outro grupo muscular. No entanto, essas estratégias de diluição de estímulos são bem interessantes, são muito interessantes. E por que eu diluiria estímulos? Exatamente para me deparar com menos desperdício e cair por terra aquela noção de que seria necessário um repouso de 48, 72 horas para o grupo muscular ou para o músculo trabalhado. Cai por terra, pelo menos com base no que nós temos publicado até então. Exatamente, Nara. Preciso melhorar o ombro. E detalhe, Nara, eu preciso melhorar a porção acromial do meu deltoide. Ora,
elevação lateral, como pílulas. Então, perceba que nós estamos falando de um músculo, e não somente sobre o músculo, mas de uma região desse músculo. Feixes acromiais de deltoide serão beneficiados por movimentos de abdução do ombro. Elevação lateral. Nesse sentido, perceba, pegar outro exemplo aqui. Esse vídeo eu acho que tenho. Aliás, com certeza tenho. Aqui. Perceba, Nara, eu posso perfeitamente. A ênfase são feixes acromiais de deltoide. Eu posso, em uma sessão, utilizar halteres, mas eu posso adicionar pílulas em outra sessão no cabo. Ou seja, a mesma região priorizada, feixes acromiais, estímulos diferentes em sessões diferentes. Ou posso perfeitamente realizá-las na mesma sessão e deixar como pílula, por exemplo, somente esse cabo, que vai me trazer uma resistência externa, um torque de resistência oposto a comprimento muscular mais longo, com ênfase ainda em feixes acromiais de deltoide. Só lendo aqui algumas interações. Pronto, o professor Ícaro disponibilizou um e-book aqui sobre pílulas. Ficou muito bom o resumo. Boa. Carlos, me perdoe. Eu não entendi. Obrigado, Nara. Eu já pensei assim, Carlos, eu entendi agora a sua pergunta. Não seria interessante estimular um músculo como um todo num dia só? Seria, mas também seria estratégico, poderia ser estratégico dividir. Deixa-me só me ver aqui. Deixa-me ver aqui. Veja bem, vamos lá. Olha o relato do Lennon. A pessoa me procurou e estava há quase um ano com um treino que comprou de um coach. Ele teve um bom resultado no início, mas depois foi péssimo. Ok. Atenção para essa fala, que é aparentemente simples, mas resume a realidade. Nenhum método será tão bom a ponto de se sustentar por longo período. Nenhum método, atenção, nenhuma estratégia de treinamento será tão boa a ponto de se sustentar, no sentido de promover adaptações relevantes, estar sempre rompendo platôs a longo prazo. Nós estamos buscando sempre estratégias para quebrar aquela noção que nós importamos da infectologia, da síndrome da adaptação geral. Ou seja, eu não quero que o meu aluno se adapte a ponto de tornar-se tão treinado que já não pode mais ser treinado ou treinável. Por essa razão, eu vou manipulando as variáveis da prescrição. Caso contrário, não haveria necessidade. Aliás, não é que não houvesse necessidade, nós perderíamos um bom espaço do nosso trabalho. Vocês entenderam por que não existe o melhor método? Não existe a melhor estratégia? E por isso que nós não devemos fechar os olhos para as possibilidades. O full body é uma possibilidade. O treinamento horizontal é uma possibilidade, como muito bem colocou o Lennon. Ele argumenta: eu quebrei o padrão de estímulos montando um treino horizontal durante um mês. Então, o domínio das ferramentas, e principalmente quando nós incluímos essas ferramentas ao longo de um programa, porque, professores, vocês não vão atender, não vão acompanhar alguém por um mês, por 2 meses.
A ideia é acompanhá-lo ao longo de anos. E vocês precisam entender que podem contar ou podem se deparar com períodos de grandes respostas, mas se preparem também para enfrentar estagnações. E o grande diferencial do treinador é saber lidar com as estagnações. Saber lidar com as estagnações não somente no sentido de aumentar a carga, que o grande diferencial é se deparar com a estagnação, se deparar com um platô e romper platô sem necessariamente aumentar o peso erguido, aumentar a carga absoluta. Isso é que é legal. Para tanto, eu vou me valer de técnicas, ou seja, variações biomecânicas. Eu preciso dominar a anatomia, eu preciso dominar a cinesiologia, a biomecânica e dos métodos paralelamente. Carlos, eu tanto sou simpático à ideia, respondendo agora a sua pergunta, tanto sou simpático à ideia de estimular um músculo como um todo na mesma sessão. Esse exemplo diz respeito ao deltoide. Perceba que os primeiros exercícios são voltados, ou neles eu dou ênfase a feixes claviculares de deltoide. Então, deltoide é o mesmo músculo com a mesma inervação. Aqui, feixes claviculares, deltoide. Supino inclinado máquina, ainda com a pretensão de feixes claviculares de deltoide, porém, eu já puxo também para feixes claviculares de peitoral maior, que são praticamente indissociáveis. Aqui, feixes acromiais de deltoide. Então, eu já mudei a porção. Aqui ainda feixes acromiais, mas eu mudei o perfil da resistência. Ou seja, enquanto aqui eu tenho maior torque no final da abdução de quadril para um comprimento muscular mais curto, aqui eu tenho maior torque para o início ali da abdução, mais ou menos nessa amplitude, portanto, para um comprimento muscular mais longo. Então, tem uma variação do perfil da resistência, mas ainda feixes acromiais sendo priorizados. Na sequência, eu começo a dar ênfase em feixes espinais de deltoide. Onde quero chegar? Nada obsta que eu deixe os feixes espinais de deltoide para outra seção, embora seja o mesmo músculo. Mas nada obsta, por exemplo, que eu trabalhe os feixes espinais de deltoide na seção dedicada a remadas e puxadas. Nada obsta. Agora, olha outro exemplo. Dividir as 4 cabeças do quadríceps. Aí é mais difícil. Ah, eu quero treinar em outra seção reto femoral. De fato, é mais difícil. No entanto, não é tão difícil treinar com ênfase em glúteo máximo numa sessão e ênfase em isquiosurais em outra sessão. Não é difícil. Inclusive, quando falo sobre divisão de treinamento para membros inferiores, já disse em outros encontros, eu sou muito mais simpático à ideia de reunir quadríceps e glúteo máximo e deixar isquiosurais para outra sessão. Sou muito mais simpático à ideia de reunir quadríceps e glúteo máximo e deixar isquiosurais para outra sessão. Caso opte por dividir o treino de inferiores. É mais, digamos que, coerente reunir estímulos para glúteo máximo e quadríceps do que reunir estímulos para glúteo máximo e isquiosurais numa eventual divisão de treinamento de membros inferiores. Tudo bem? Só para fechar aquele slide, nós estávamos, seguir para o intervalo de almoço. Os autores argumentam, portanto, que o drop set e o superset podem ser utilizados para economizar tempo de sessão. Aí eu acrescento aqui, embora seja sugerido ou sejam sugeridos para fins de economia de tempo, não descarte a utilidade de empregá-los durante um período do programa, para um exercício, por exemplo, especialmente os pareamentos de estímulos antagônicos. Eu, particularmente, gosto bastante de trabalhar com pareamentos de estímulos antagônicos.
uma extensora com stiff, por exemplo, um agachamento com a nórdica, um leg press com cadeira flexora, nada obsta que sejam pareados. E a pré-exaustão, como já dito, a ideia da pré-exaustão é trabalhar com menor carga, principalmente o exercício multiarticular. Professor Lennon, eu não teria, pergunta do professor Lennon, faz diferença apontar os pés para fora ou para dentro na cadeira extensora? Honestamente, para hipertrofia, eu não vejo relevância da estratégia. Embora reconheça que, ao apontar os pés para fora, eu tenho condições de buscar uma maior, aspas, ativação de vasto medial, isso já foi sugerido em um trabalho, para hipertrofia eu não vejo relevância. Tudo bem? Se fosse vasto medial a minha prioridade, eu vejo muito mais utilidade em estimular um comprimento mais longo. Acentuar o ângulo de flexão no leg press, acentuar o ângulo de flexão de joelho numa nórdica reversa, do que propriamente em comprimento curto. Últimos graus de extensão de joelho com os pés para fora. Eu não acredito muito nessa relevância para a hipertrofia. Mas olha aí uma ferramenta. Eu estou ilustrando um protocolo para exaustão aqui, no qual utilizo cadeira extensora e búlgaro, que embora seja um exercício bilateral, perdão, um exercício em base assimétrica, é bilateral enquanto estímulo para quadríceps. Aqui, professores, ela não falhou pela perna da frente, vamos falar assim. Ela falhou pelo membro inferior posicionado na retaguarda. Descansou, intervalo autoselecionado, eu volto para pré-exaustão na cadeira extensora e levo o outro membro inferior à frente. Mas, Leno, isso aqui, olha, é muito mais, digamos que, recomendável para impor ao quadríceps um estresse em condições bem diferentes. Aqui, ó, meu comando, chuta com o pé de trás ao descer. Ela falhou pelo membro inferior posicionado à retaguarda. E via de regra, não é o priorizado em um búlgaro, mas é o que eu priorizei aqui. Lembra da história de definir o estímulo para selecionar o exercício, a estratégia? E por que eu selecionei a ênfase sobre o membro inferior posicionado à retaguarda? Perceba, na cadeira extensora ela sai quadril flexionado, joelho extensão total, sim? Falhou. Eu vou para uma variação biomecânica. Olha para o membro inferior posicionado à retaguarda. Quadril neutro, neutro, e joelho em acentuada flexão. Ou seja, eu estou alongando o quadríceps de trás. Lennon, imagina que ela terminou aí, perna esquerda à frente, certo? O intervalo auto-selecionado, ou seja, descansa no seu tempo. Eu volto para a extensora e sigo para o membro inferior direito à frente. Exatamente. No membro inferior posicionado na retaguarda. Meu comando para ela é chuta com o pé de trás. Chuta com o pé de trás. É um exemplo do método curta-longo. Ficou claro, Lennon, a estratégia? Aliás, foi Samuel que perguntou. Samuel, entendeu? Ela estendeu búlgaro, descanso. Que intervalo? Autoselecionado. Eu mandei voltar no tempo dela. Estendeu o outro membro inferior à frente, no búlgaro. Legal? Vamos os agachamentos em base unipodal. Não existe o que seja maior ativação de quadríceps ou de glúteo, Marcelo. Os agachamentos em bases assimétricas, por exemplo, eu posso me deparar com uma aluna que apresente maior domínio na ação de glúteo em um búlgaro, mas outro apresenta maior domínio da ação de glúteo em um afundo. Eu vou usar a estratégia que ela apresenta maior afinidade para as minhas séries de trabalho. Agora,
a estratégia ou a variação que ela não apresenta tanto domínio, eu vou treiná-la. Entende? Mas não existe o exercício que vai determinar o melhor estímulo. Ele variará, inevitavelmente, de praticante para praticante. Vamos para o intervalo de almoço? Ô, Ícaro, voltamos que horas? Pronto, perfeito, professor. Pessoal, como de praxe, nós temos 1h30 de intervalo, então acho que 1h34. Tudo bem, professor? Pelo senhor? Tranquilo. Por mim, tá Pronto, tudo já vou certo. deixar aqui no chat. E, pessoal, só reforçando então para a gente sair para o almoço, não esqueçam de marcar a presença, vocês têm até 12h30, e também preencher a pesquisa de satisfação. Lembrando que todos os artigos que o professor está citando, eu vou disponibilizando no chat, mas no final da aula também vou colocar na plataforma tudo lá numa pasta e um resumozinho do dia de hoje, beleza? Então é isso, a gente volta 1h34. Bom almoço, pessoal. Muito obrigado. Até logo mais.